E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis que podem entrar nos modelos de regressão, tá? E um detalhe muito importante que é a inserção de variáveis categóricas como variáveis preditoras, tá? A gente tem que fazer uma transformação muito importante para fins de que o modelo esteja correto, tá? Nesse tipo de variável. Então a gente vai entender um pouquinho mais no final desse vídeo sobre o uso de variáveis categóricas como preditoras no modelo de regressão linear, tá? Bom, na regressão linear, né, tem basicamente uma condição para cada tipo de variável. Então, a variável dependente ou a variável alvo que estamos estudando, ela precisa ser contínua, tá? Ou seja, precisa estar numa escala intervalar ou numa escala de razão. Se a gente estiver querendo prever uma variável categórica, por exemplo, uma variável ordinal, existem outros tipos de modelos de regressão que acomodam isso, tá? Para a regressão linear, a gente sempre precisa que a variável alvo seja ou numa escala intervalar ou numa escala de razão, tá certo? E a segunda questão é que as variáveis preditoras ou as variáveis independentes, né, os fatores causadores da variável dependente, elas já podem ser de qualquer tipo, tá? Elas podem ser nominais, medidas em escala ordinal, intervalar, razão ou nominal categórica, tá, pessoal? Porém, as variáveis, se elas forem ordinais, intervalares ou de razão, a gente simplesmente pode colocar ela na equação de regressão normal. A gente insere elas no modelo da forma como elas estão, tá? Quando as variáveis são nominais ou categóricas, a gente não pode simplesmente pegar e inserir essa variável no modelo, tá? Porque o modelo não vai entender, não vai saber interpretar essa variável, essa categoria, tá? Ou seja, não podemos simplesmente inserir. Se inserirmos ela no modelo, o modelo vai estar errado, tá? Vai ter um erro de conclusão no modelo. Ele pode até rodar, mas ele vai rodar errado, tá? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que transformar essas variáveis em variáveis binárias, tá? Ou dummy variables do inglês, tá? De forma que ela seja codificada assim, ó, 1 ou 0. 1 quando ocorrer a presença da categoria naquele elemento da amostra, ou 0 a ausência da categoria no elemento da amostra, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro com esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente quer estar medindo lá, tá fazendo um modelo de regressão, uma das variáveis preditoras que a gente tem é estado, tá? Então a gente quer saber se a pessoa, por exemplo, residir em determinados estados tem efeito sobre a variável dependente ou a variável alvo, tá? A gente não consegue simplesmente inserir isso aqui no modelo, tá? Se você inserir assim como palavras, ele já vai dar erro direto. Se você inserir como um outro tipo de código, sei lá, 1, 2, 3, 4, representando cada estado, ele vai rodar, mas ele vai entender aquilo como uma variável intervalar e vai te dar um resultado completamente errado, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que ter o cuidado, tá? A gente tem que simplesmente transformar essa coluna em mais colunas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 5 estados, tá? Paraná, São Paulo, Amazonas, Roraima, Goiás e São Paulo. E o que a gente tem que fazer com essa coluna? A gente tem que transformar ela em 5 colunas diferentes, tá? Onde vai representar que aquele elemento da amostra é do Paraná, aqui no caso, né, para a coluna Paraná, enquanto 0 são outros estados que não o Paraná. Da mesma forma aqui, ó, Amazonas, né, Paraná é 0, São Paulo é 0, aí tem um elemento da amostra que é do Amazonas, aí é 1, o segundo também é 1, o resto é 0. E assim sucessivamente, tá? Então isso é chamado dummy variables, tá? Variáveis dummy, tá? Ou variáveis binárias. Aí o que a gente vai fazer depois disso? Aí isso daqui a gente consegue inserir lá no modelo de regressão como variáveis preditoras, ou seja, o modelo vai entender que quando for 1, significa que aquela categoria está presente, quando for 0, ele identifica que aquela categoria não está presente. Aí o modelo vai ser interpretável, tá? No formato que a gente vai conseguir interpretar o coeficiente lá e saber se o efeito de ser do Paraná é significativo, né? Do ponto de vista estatístico, em relação à variável dependente que estamos estudando, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Jamais esqueçam disso, tá? Existem bibliotecas, funções no Python que já fazem isso direto, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais delas quando vocês estiverem estiverem estudando Machine Learning, tá? Porque o Scikit-learn, que é a biblioteca principal do Machine Learning, ele tem uma função chamada One-Hot Encoding, tá? Que já faz isso direto para vocês. Então, vocês não necessariamente vão fazer toda essa manipulação aqui em pandas, tá? Vocês podem fazer elas usando a função One-Hot Encoding do Scikit-learn,
tá? Vocês passam lá qualquer coluna categórica que vocês têm, ele já transforma tudo em variável binária para vocês. Tá bom, pessoal? Então era isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.